O novo primeiro-ministro Luiz Montenegro fez declarações fortes em seu discurso de posse. Disse que os imigrantes que estejam ilegais e que não respeitem as regras serão expulsos de Portugal. Também disse que o prazo e os requisitos para que você consiga ter uma cidadania, nacionalidade portuguesa, irão aumentar muito provavelmente. Mas calma, também disse que Portugal continua de braços abertos para aqueles imigrantes que querem fazer as coisas da forma correta e querem trabalhar e contribuir com o país. E eu vou te contar nesse vídeo de hoje exatamente o que muda, o que é discurso político e como você pode, de fato, permanecer seguro para você viver legalmente em Portugal. E esse vídeo aqui é essencial, tanto para o imigrante que está se planejando para chegar e morar legalmente em Portugal, quanto para aquele que já está no país buscando a sua regularização. Então assiste esse vídeo aqui até o final, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Agora, antes de mais nada, eu quero te pedir para que você deixe o teu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nós estamos aqui semanalmente trazendo atualizações e conteúdos que vão te ajudar a fazer a tua imigração da forma correta. E por isso, quando você deixa o teu like e se inscreve no canal, o YouTube entende que esse aqui é um conteúdo de qualidade e vai ajudar a levar o nosso trabalho para outras pessoas que também pensam em morar legalmente em Portugal. Então, para dar essa força, deixa o teu like, se inscreve no canal e já compartilha com outras pessoas que querem morar legalmente no país. Nessa última semana, no dia 5 de junho, Luiz Montenegro foi empossado e deixou 3 pontos muito claros. Os incumprimentos, os descumprimentos das regras vão fazer com que os imigrantes que estejam ilegais possam ser punidos, no caso, com a expulsão do país. Será proposto pelo novo governo que o tempo para que você consiga ter uma naturalização portuguesa, que seria aquela nacionalidade pelo tempo de residência legal, se estenda de 5 para 10 anos. Essa é uma proposta do governo que precisará passar pelo parlamento para ser votado, para que aí sim isso possa virar um direito ou, no caso, uma dificuldade ao exercício desse direito em Portugal. E o terceiro ponto é a criação de uma unidade de controles de fronteiras ligadas à PSP, para que o país consiga ter ainda mais controles, tanto nos aeroportos quanto em fiscalizações já em território português, para que os imigrantes legais, que estejam ilegais, possam ser, assim, mandados de volta para o seu país de origem, sejam convidados a se retirar. E esse é um discurso com uma forte apelação ao eleitorado mais conservador de Portugal. Vocês devem perceber que nas últimas eleições esse sentimento de buscar um controle grande de imigração foi muito solicitado por cidadãos portugueses e, naturalmente, os políticos precisam atender às demandas ou deveriam atender às demandas do seu povo. E quando você fala para determinada população de ter um controle maior de fronteiras, você vai conseguir comunicar com uma parcela mais conservadora que se mostra contra a chegada de novos imigrantes. Inclusive, se você analisa profundamente, com o crescimento do partido Chega, esse sentimento nacionalista vai aumentando. Então, o governo de Portugal também, com o objetivo de atacar essa parcela mais conservadora, tem esse discurso mais apelativo de controle de fronteiras, expulsão de imigrantes ilegais. Então, a gente precisa entender o que é discurso político e o que pode acontecer na prática. Então, na prática, o primeiro ponto que você precisa observar é o seguinte, gente. Quando você cria ali uma unidade de controles de fronteiras é porque você quer ter mais pessoas voltadas para esse objetivo. E o governo de Portugal, desde o anterior mandato do primeiro-ministro, já propôs que fosse reduzido o prazo para que o imigrante possa ser expulso do país, para que ele possa ser mandado para o seu país de origem. Atualmente, você precisa fazer uma notificação para abandono voluntário e depois de 20 dias essa pessoa tem, em tese, que deixar Portugal. Entretanto, depois desse prazo, você pode entrar com recurso, você pode buscar alguma regularização pela via judicial. Isso, de fato, atrasa essa expulsão, que seria o objetivo inicial ali do governo. Então, uma das propostas vai ser para que você não tenha mais esse prazo de 20 dias. Então, se esse imigrante passou do prazo que ele tem permitido por lei, não fez a sua regularização, está ilegal e irregular no país, ele vai ser expulso diretamente sem contar esse prazo de 20 dias. É o que está na proposta desse governo de Portugal para o repatriamento, no caso a expulsão dos imigrantes. Hoje, há cerca de 34 mil pessoas com indeferimento nos seus pedidos de autorização de residência. São dados divulgados pela AIMA, inclusive dentro desses 34 mil tem 5 mil imigrantes brasileiros. Nós precisamos levar em consideração que hoje Portugal tem uma população imigrante de mais de 1,5 milhão de pessoas. E os brasileiros, por óbvio, são os imigrantes, são a maior parcela desses imigrantes. Então você tem mais de 600 mil imigrantes brasileiros. Então, desse quantitativo, cerca de 5 mil tiveram ali suas negativas, seu indeferimento de pedido de autorização de residência até o presente momento. E se esses imigrantes não conseguirem se regularizar, eles vão ser notificados para também deixar o país.
Por isso a importância de você, se já estiver em Portugal, buscar uma forma de se regularizar. Existem algumas possibilidades pela via judicial, pela via administrativa. E o que eu gostaria de deixar muito claro aqui é que o governo de Portugal tem todo o direito, e qualquer país tem, de querer que as regras sejam seguidas. E esse é o caminho para um país próspero. Entretanto, precisamos observar que não pode a falha administrativa, a falta de um serviço administrativo de qualidade, gerar ilegalidade nos imigrantes. Então, a grande maioria dos imigrantes querem se regularizar, mas se você não tem condições de fornecer essa via administrativa que funciona, que no caso seria a AIMA, você também não pode penalizar os imigrantes por uma falha do governo. Então, eu acho que certamente tem pessoas que estão ilegais e não fizeram e não buscaram se regularizar, mas muitas vezes as pessoas buscaram se regularizar e não conseguiram porque o governo não conseguiu conceder a elas essa regularização, porque não tinha quantitativo, porque não tinha vaga, porque não tinha agendamento. Então tem que ter muito cuidado, é uma linha muito tênue entre fazer o rigor da lei e cumprir com seu papel administrativo. E sobre a questão da cidadania, gente, atualmente, para quem reside em Portugal, se você está há 5 anos legal no país, você já pode fazer o pedido da sua cidadania portuguesa, tua naturalização. E com isso você tem diversos benefícios que um cidadão português tem, por exemplo, para morar em outros países da União Europeia, para ter benefícios mesmo em Portugal. Então, essa é uma vantagem muito grande. Esse tempo que você já está no país legalmente vai te permitir se tornar um cidadão português. Existe o interesse de fazer uma proposta para, ao invés de ser 5 anos, passar a ser a 10 anos. Isso, claro, impacta muitas pessoas que já estão no país e já estavam contando com essa possibilidade. Então, o governo de Portugal vai propor no parlamento, isso vai ser votado pelos partidos e pelos parlamentares, para que seja alterada essa lei. E assim, eu vejo isso, se a gente for analisar sob o aspecto de União Europeia, isso tem sido uma tendência, restringir mais esse direito de nacionalidade. Então é bem provável, é bem possível que isso de fato ocorra. Na minha opinião, eu acho que Portugal tem outras preocupações mais urgentes para cuidar da densidade demográfica, da distribuição de empregos no país, distribuição de rendas, aumentar a qualidade de vida com salários melhores, mais justos, para que deixem de perder muitos portugueses. Então eu acho que isso é uma medida que, no meu entendimento, claro, minha opinião, vocês podem comentar se vocês pensam diferente, no meu entendimento, não é algo mais urgente que Portugal precisaria se preocupar, mas é uma proposta desse atual governo. E ao analisar tudo isso, você deve estar pensando, nossa, mas Portugal fechou as portas para os imigrantes, eles não querem mais saber de imigração. E não é bem por aí, gente. No mesmo discurso, o primeiro-ministro Luís Montenegro disse que Portugal continua de portas abertas para quem tem o objetivo de morar no país, chegar para trabalhar, para estudar, para somar com a cultura portuguesa, com a economia do país. Existem vias legais para que você faça isso. E também deixou muito claro que você ter uma imigração regulada é algo positivo e você atrair imigrantes que façam os processos corretos, que entrem pela porta da frente, é algo muito importante para a economia do país. E quando você vai analisar sobre a necessidade que Portugal tem dos imigrantes pelos números, não só pela paixão de ser contra ou ser a favor da imigração, você vai perceber que Portugal perde muitos cidadãos para outros países da União Europeia e do mundo em busca de melhores condições de vida. Portugal enfrenta uma crise na taxa de natalidade, o envelhecimento populacional. A própria Faculdade de Economia da Universidade do Porto veio dizer que, em estudos realizados, demonstram que Portugal precisa de cerca de centenas de milhares de imigrantes anualmente para ter um superávit econômico. Se você for analisar a questão da balança da segurança social, você percebe que os imigrantes contribuem muito mais do que eles conseguem desfrutar em Portugal. Então, se você tem uma população que envelhece, precisa de pessoas contribuindo para que esses benefícios continuem sendo concedidos. Portugal precisa, a população precisa de muitos subsídios. Então, assim, os imigrantes chegam para ajudar na economia, ajudar, inclusive, no crescimento daquela população. Então, é muito importante que você conte com os imigrantes. Isso está muito claro na visão do governo de Portugal e também nesse mesmo discurso do primeiro-ministro Luís Montenegro. E nesse cenário, o que você tem que ter muita atenção é que você deve fazer tudo corretamente para que você esteja regular e legal no país. Manter sua documentação em dia, buscar a AIMA, fazer comunicações, talvez buscar uma via judicial para fazer essa regularização. Se você está no seu país de origem, se programe, se planeje para que você possa fazer essa imigração com segurança, com o teu visto adequado, e dessa forma você vai conseguir desfrutar, de fato, dessa residência legal em Portugal. Então fica muito claro que Portugal está sim reavaliando a sua política migratória, mas isso não necessariamente significa que as portas estão fechadas. Pelo contrário, é um convite para quem busca se planejar e fazer tudo da forma correta. Isso é um cenário que você vai encontrar em vários países atualmente pelo mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Itália,
Então todos os países estão adotando políticas de controle de imigração, para que possa oferecer para essas pessoas que chegam um atendimento digno de fato e serviços de qualidade. Porque se você está saindo do Brasil, gente, é porque você está buscando uma qualidade de vida melhor. E se você está entrando num país que a imigração e as portas estão escancaradas, certamente você não vai encontrar um país com qualidade e serviços públicos que funcionem. Então, eu acho que Portugal tem todo o direito, qualquer país tem, de cumprir o rigor das suas leis, mas também é importante fornecer a capacidade administrativa para que os imigrantes busquem as formas legais de se regularizar. Então, se você está no seu país de origem, se você está em Portugal, tenha muita atenção, busque fazer tudo da forma correta. Inclusive, aqui nesse canal você vai sempre encontrar conteúdos de qualidade que vão te ajudar a entender sobre esse contexto e como imigrar de forma planejada. Então, se você tiver interesse, pode maratonar aqui o nosso canal do YouTube. E claro, se você quer ter uma assessoria, uma consultoria completa para que você faça a sua imigração para Portugal e não corra riscos nessa regularização, nesse processo e possa de fato viver os teus sonhos, você pode entrar em contato com o Direito Além das Fronteiras. Eu estou aqui à tua disposição para te ajudar a fazer essa imigração da melhor maneira possível. É o primeiro link aqui na descrição, pode mandar mensagem que eu e minha equipe vamos te ajudar a fazer a tua imigração da forma legal, com bastante previsibilidade e com segurança. Se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui. O que você acha em relação a essa postura de Portugal? O país está certo em ter esse controle maior de fronteiras ou é uma contradição muito grande pela falha administrativa? Ou Portugal deveria continuar da forma que tinha com a manifestação de interesse porque era mais benéfico para os imigrantes? Eu quero saber a tua opinião sincera. Comenta aqui. E outra coisa, gente, eu já estou esperando vocês para o próximo vídeo, tá bom? Até mais!